Caríssimos irmãos e irmãs, como já disse no início desta Santa Missa, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum e já caminhamos para as portas da finalização ou do encerramento do ano litúrgico. Nós estamos no maior tempo do calendário da Igreja, que é o tempo comum. Este é composto de 34 semanas. Hoje estamos fazendo a abertura da penúltima semana. E já na semana que vem, nós somos convidados a celebrar a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, para poder encerrar com chave de ouro o ano litúrgico, não é verdade? E coroar nosso Senhor e Salvador como Rei de nossas vidas, como Rei de tudo aquilo que existe, pelo qual Deus Pai criou, tudo aquilo que existe, aquilo que é visível e aquilo que também é invisível. E a partir então deste dado, nós começamos a entender o porquê a liturgia da palavra deste 33º domingo já vai nos mostrando realidades apocalípticas, não é? Já vai nos mostrando principalmente a partir da primeira leitura e do Evangelho sobre assuntos da parousia, do final dos tempos, do fim do mundo. É justamente sobre este tema também que na primeira parte do tempo do Advento, já no novo ano litúrgico, nós vamos refletir. Mas ainda, a partir do que a liturgia da palavra nos traz hoje, nós precisamos nos preparar para este fim dos tempos. Fim dos tempos do quê? Fim dos tempos da discórdia, fim dos tempos da injustiça, fim dos tempos da indignidade, fim dos tempos de tudo aquilo que causa angústia e sofrimento na vida, principalmente de nossos irmãos e irmãs mais desvalidos das nossas comunidades e também da nossa sociedade. Deus não é aquém a realidade daqueles que sofrem. E é justamente sobre isso que o profeta Malaquias, na primeira leitura, nos fala. O contexto da primeira leitura é um contexto de uma comunidade que estava apática, cética, desanimada. Não é um contexto diferente de muitas das nossas comunidades atuais. Concordam comigo? Tantas pessoas estão desanimadas, principalmente nos dias de hoje, numa realidade quase pós-pandemia, quando a Covid de repente ressurge, na infecção de muitas pessoas, depois parece que nos deixa mais livres, mais soltos. Nós estamos em uma realidade de insegurança. A aparência parece ser quase a mesma daquela época do profeta Malaquias, quer dizer, a prosperidade daqueles que são injustos, a prosperidade daqueles que não caminham na lei do Senhor. Isso provoca muitas vezes desânimo e apatia da parte daqueles que temem a Deus. Em nome de Deus, o profeta diz à comunidade que o Senhor não está aquém a realidade daqueles que sofrem. E esta aparente prosperidade dos injustos vai acabar. Ele traz uma mensagem de esperança para todos aqueles que temem o Senhor. O temor do Senhor é um dos dons do Espírito Santo, não é verdade? E este temor não é ter medo, mas principalmente ter respeito, seguir as regras e os mandamentos do Senhor. O profeta diz para nós, e disse também para aquela época, naquela comunidade, que vale a pena ser de Deus, vale a pena ser justo, vale a pena promover a justiça e também a paz. Todos aqueles que temem o Senhor, para todos estes nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, do ponto de vista teológico litúrgico, é uma prefiguração da vinda do Senhor Jesus.
Ele é o nosso sol da justiça. Ele foi, Ele é e sempre será o nosso sol da justiça. Aqui nós percebemos uma ponte que existe entre a finalização de um ano litúrgico para o início do outro ano litúrgico. Porque também quando nós celebramos o Advento como um tempo de preparação para o Natal, nós nos preparamos para o mistério da encarnação, portanto da vinda, do nascimento do sol da justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Este sol nos ilumina a tal ponto de eliminar todo tipo de injustiça, todo tipo de sofrimento que possa haver aqui na terra. É uma mensagem de esperança de um novo céu e de uma nova terra. Assim também acontece com o Evangelho de hoje. O Senhor fala quase a mesma coisa, no mesmo sentido, mas a partir de realidades catastróficas, não é? Na verdade, quando Lucas escreveu este Evangelho, a destruição de Jerusalém e do templo já havia acontecido. Isso prova para nós que não se trata de um livro de revelação do futuro, porque na verdade, aparentemente, tudo aquilo que foi escrito por São Lucas já está acontecendo na nossa atualidade, não é? Só que também do ponto de vista contextual, naquela época, já havia acontecido. Porque ele fala de uma admiração do povo sobre a beleza do templo de Jerusalém, com ofertas votivas, com decorações. Na verdade, não é diferente dos nossos templos, não é diferente do nosso santuário da vida, com ofertas votivas dos benfeitores dos juntos, não é? Também com ornamentações litúrgicas do espaço celebrativo, do espaço litúrgico. É para dizer que tudo que é temporal passará. E nós não podemos nos apegar principalmente naquilo que passará. Tudo aquilo que é material será destruído. Agora, quando nós nos apegamos às coisas de Deus, às realidades celestes, estas não passarão e não nos decepcionarão. No entanto, mesmo que possamos estar numa realidade de apatia, de desânimo, como também no Primeiro Testamento, na realidade do profeta Malaquias, e hoje, na nossa atual realidade, nós não podemos perder as nossas esperanças. A firmeza é uma característica inerente do cristão. Se nós de fato queremos ser verdadeiros e autênticos cristãos e cristãs, nós devemos permanecer firmes para ganhar a vida. Que tipo de vida é esta que Jesus nos fala pelos escritos do evangelista São Lucas? A vida em plenitude, a vida em abundância, a vida eterna. Esta vida aqui vai passar. No entanto, quando nós permanecemos firmes na fé, nós vamos conquistar essa vida de plenitude que é a partir de um novo céu e de uma nova terra. Só que antes de tudo isso, é preciso nós comprovarmos a nossa fé na firmeza, a partir da perseverança. Ser cristão e ser cristã, propor-se no caminho do seguimento de Cristo, não significa que ficaremos livres de perseguições, que ficaremos livres de desafios, de desavenças. Essas são características próprias deste mundo. As lágrimas nos aproximam de Deus e de certa forma elas também nos fortificam, Nos dão firmeza. Esse é o nosso olhar da fé, não é um olhar mundano, um olhar de teologia da prosperidade, porque Jesus já morreu na cruz e nós não precisamos sofrer porque Ele já sofreu por nós. É bem verdade que Ele já sofreu por nós. No entanto, como cristãos, nós também devemos trilhar o seu caminho. E dentro do mistério pascal de Cristo, existe a sua paixão, portanto o seu sofrimento, a sua morte. Por causa dele e do seu nome, nós também devemos passar
pela realidade da paixão, do sacrifício, da morte, para então merecermos a ressurreição, como Ele também ressuscitou. Ser verdadeiramente cristão é configurar-se a Cristo. Agora, uma nota, um ponto de atenção. E olhando para a segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Porque há uma garantia da parte de Jesus para esta vida plena, em abundância, uma vida eterna, nós não podemos e não devemos ficar ociosos, preguiçosos, acomodados. Já que o reino de Deus vem, vamos ficar aqui paradinhos, de braços cruzados, né? Para que Ele venha até nós. Isso não é atitude de cristão. Isso é atitude de gente preguiçosa, ociosa, que não deve comer. Não é apenas o pão material, mas também o pão da vida. O pão do banquete da Eucaristia, que nos garante a vida eterna. Cuidado, que possamos sempre nos comprometer e trabalhar pelo reino de Deus, a exemplo do apóstolo Paulo, a exemplo do profeta Malaquias, também do evangelista São Lucas e de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.